Bom dia, graça e paz a todos. Bom dia, bom dia. Que a graça e a paz esteja sobre cada um. Uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana para todos nós. Estamos juntos aqui para estarmos em comunhão, podermos orar, ministrar, vivenciar juntos aquilo que Deus tem para nós. Hoje, dia 16 de março, segunda-feira, e estamos aqui em mais uma Conexão das 6, mais um devocional para podermos colocar Deus como primícias, né, sobre a nossa vida e sobre o nosso dia. Agora nós vamos ler o nosso devocional e o texto base para o nosso devocional de hoje está em Colossenses, capítulo 2 e o verso de número 18. Colossenses, capítulo 2 e o verso de número 18 da palavra de Deus, que diz assim: Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos o impeça de alcançar o prêmio. Não permita que alguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Perdoe a todos que ofendem você e ajude a todos o máximo que puder. Viva uma vida abnegada. Esteja pronto, tanto quanto estiver ao seu alcance, para fazer o bem a todos os homens, especialmente à família da fé. E assim sua conduta será digna do Evangelho de Cristo. No entanto, não posso deixar de mencionar que o Evangelho de Cristo é santo. Você não encontrará desculpando o pecado. Ele o perdoa, mas não são uma extinção não sem uma expiação tão terrível que o pecado nunca parece tão extremamente pecaminoso quanto no ato de misericórdia que o elimina. Santo, santo, santo é o clamor do Evangelho, e tal é o clamor dos querubins e serafins. Esse texto de hoje, esse devocional, nos traz um entendimento muito importante, que nós não possamos permitir que ninguém nos impeça de adorar a Deus e que nada nos atrapalhe de adorar a Deus. Que as pessoas que tenham prazer em uma falsa adoração, em uma falsa humildade, elas não sejam barreiras para nos impedir de adorarmos ao Senhor, de adorarmos aquele que vive, reina e permanece para todo sempre. É por isso que nós precisamos aprender com a palavra de Deus, aprender a perdoar o que nos ofende, aprender a amar o nosso próximo, aprender a viver uma vida abnegada e longe do pecado, longe da falha, longe dos erros, longe de tudo aquilo que a carne tenta fazer. Que nós possamos estar prontos, tanto para vivermos
ao alcance dos homens, mas também permanecermos, especialmente ao alcance da nossa família da fé, para que nós possamos ajudar uns aos outros, para que nós possamos estender as mãos uns para com os outros e que nós tenhamos uma vida digna do Evangelho, uma vida que permaneça honrando a Deus, glorificando a Deus, acima de tudo quanto nós fizermos, que a nossa vida seja uma vida de honra, seja uma vida de louvor. É por isso que o Evangelho de Cristo, ele é santo. As boas novas nos traz Jesus como Senhor, o dono do amor, do poder e da misericórdia. Por isso que nós precisamos entender que nós não vamos encontrar a palavra de Deus isentando o pecado. Nós não vamos encontrar a palavra de Deus isentando as falhas, os erros. Mas nós vamos encontrar na palavra de Deus ele falando sobre perdão, que ele perdoa as nossas falhas, que ele perdoa os nossos erros e que a sua misericórdia nos traz transformação. Mas nunca, em nenhum momento, nos isentar do pecado, da falha e dos erros. Nunca, em nenhum momento, nos isentar das nossas mazelas, mas sempre entendendo que o Evangelho sempre coloca Jesus como o detentor do perdão e da misericórdia. É por isso que os anjos cantam santo, santo, santo. É por isso que nós precisamos clamar santo, para que nós possamos entender que não existe pecado nele, não existe falha em Jesus, mas ele sim tem a transformação para a nossa vida. Todas as vezes que aproximamos dele, todas as vezes que nos aproximamos da sua presença, nós somos transformados, nós somos modelados e nós somos mudados para a glória de Deus. Todas as vezes que se aproximamos a ter uma vida de oração, a ter uma vida de busca, a ter uma vida de primícia, e colocamos Deus como prioridade, Jesus como prioridade, a nossa vida é transformada, a nossa casa é transformada. É por isso que nós precisamos fazer o que Paulo está dizendo aos Colossenses. Não permita que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade, que viva uma vida falsa, que viva uma adoração falsa. Não permita que na adoração de anjos impeçam de alcançar o seu prêmio. E que prêmio é esse? A coroa da salvação. A coroa da salvação. Não permita que essas pessoas que fingem ser humildes, que fingem ter uma vida transformada, que fingem adorar a Deus, te impeça de alcançar o prêmio. Foque em Cristo Jesus. É por isso que a palavra de Deus disse que os nossos olhos precisam estar em Cristo, precisam estar em Deus, para que nós possamos alcançar a salvação. Porque se os nossos olhos estiverem em homens, se os nossos olhos estiverem em pessoas, certamente iremos nos decepcionar, certamente iremos falhar, errar, porque essas pessoas irão literalmente quebrar a nossa confiança, a nossa fé, irão literalmente quebrar tudo aquilo que nós
cremos e construímos com o tempo de relacionamento com Deus. Por isso que os nossos olhos precisam estar em Cristo Jesus, para que assim possamos nos fortalecer cada dia mais e mais, cada momento mais e mais, e que nós possamos crescer e avançar, que nós possamos crescer e avançar em o nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui porque entendemos que não existe outro amor maior a não ser o de Cristo Jesus. E só Ele pode nos mudar, nos transformar e nos edificar. Eu quero nessa manhã te deixar esta meditação. Se aproxime de Cristo. Se aproxime de Deus. E não de pessoas. Se aproxime dos céus. Se aproxime daquele que tem o poder de mudar tudo e de te fortalecer. E assim você vai viver uma vida totalmente digna de louvor e de exaltação ao nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero abençoar a sua vida, a sua semana. Eu quero abençoar essa segunda-feira. Quero abençoar o seu trabalho, sua família, o seu lar. Quero declarar que grandes coisas vão acontecer, porque você está se aproximando de Deus. Vamos orar. Senhor, nessa manhã eu quero apresentar a vida dos meus irmãos. Eu quero colocar nas tuas mãos, Senhor, a cada um que aqui está. Meu Deus, eu quero pedir que o Senhor conduza a vida deles. Que o Senhor, Pai, possa manifestar sobre eles o seu poder, a sua graça, a sua unção. Eu quero nesse momento determinar, Senhor, que todo mal caia por terra, que toda barreira, que toda resistência caia por terra. Senhor, que toda seta e o dado inflamável do adversário caia por terra. E que a casa dele e dela seja blindada, Senhor, contra todas as ciladas do inimigo. Que a família deles, ó Pai, sejam guardadas. Que o Senhor possa usar de benevolência para com eles. Que o Senhor possa, Pai, manifestar o seu amor. Nós determinamos nesse momento, Senhor. Abençoe, Pai, a vida do teu filho e da tua filha. Senhor, faça com que eles, ó Deus, se aproximem cada vez mais da sua presença. Faça com que eles se aproximem cada vez mais da sua glória. Que a casa deles seja cheio da tua presença. Que o lar deles sejam cheios da tua presença. Que o Senhor possa se aproximar cada instante do trabalho, da família, do relacionamento. Que o Senhor possa, Pai, estar envolvido em tudo. E que em tudo o Senhor possa, Pai, direcionar. Eu consagro, Pai, esta semana ao Senhor. Eu consagro mais um dia ao Senhor. E eu peço, abençoe o meu irmão, a minha irmã, Senhor. Flua sobre eles algo poderoso, algo magnífico. Senhor, derrama sobre eles o teu amor, a tua glória. Senhor, incentiva-os a permanecer diante da tua presença e que nada possa resisti-los. Senhor, nós declaramos que eles irão testificar o seu cuidado, que eles irão testificar, ó Pai, a sua palavra, irão testificar, Senhor, a sua bênção sobre a vida dos teus filhos. Eu abençoo e declaro, Senhor, que nem o mal resistirá e que eles viverão testemunhos. Alcança, Senhor, os propósitos dele e que esse dia seja abençoado. Nós declaramos, nós profetizamos e determinamos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Se aproximem do Senhor.
e seja abençoado por Deus. Deus fará coisas grandiosas quanto mais você se aproximar dele. Quanto mais próximo dele você estiver. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe sua família e o seu lar. Nós continuamos com o nosso plano de leitura e hoje eu quero te desafiar, dia 16 de março, a ler Josué, capítulo 15 ao capítulo 17. Josué, capítulo 15, 16 e 17. Leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus e permita ser ensinado, moldado e crescer cada dia mais na graça e no conhecimento. Deus te abençoe abundantemente. Deus abençoe a sua família, o seu lar e tenha uma segunda-feira abençoada. No nome de Jesus. Um forte abraço, beijo no coração e que o Senhor possa nos abençoar nesse dia. Para quem vai trabalhar, um ótimo trabalho. Para quem está em casa, que Deus abençoe o seu dia com a sua família e que o Espírito do Senhor Jeová esteja sobre nós para ajudar-nos a vencer tudo o que aparecer e tudo que estiver diante de nós, porque Ele está conosco. Deus abençoe, estejam todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Até amanhã, se assim Deus nos permitir.